em quase todas as emissoras brasileiras. Então hoje nós vamos conhecer um pouco mais da carreira desse grande ator, Raimundo de Souza. Olá, Raimundo, tudo bem, meu querido? Oh, melhor agora. Prazer em vê-lo, El. Prazer estar Obrigado, aqui com o meu igualmente. povo. Oi, não te entendi. Eu estou dizendo que. Como é que está a minha voz aí? Como é que está? Tá. Eu te ouço perfeitamente. E vocês de casa, vocês conseguem ouvir o Isso, Raimundo? Vamos confirmar aqui, Raimundo. isso aí, confirma aí. Eu estou aqui, É, eu estou sem fone de ouvido. não, mas para mim tá perfeito. Ok, Raimundo, para mim também você está perfeito. a última vez que eu te encontrei, na verdade, acho que foi até a primeira vez, foi até no programa da Xuxa, nos bastidores lá da Xuxa. Já tem o quê? Uns 3 anos isso ou mais? Não lembro. Mas é Já mais tem ou uns menos 3 anos. isso. Eu Você estava estava se começando a recuperando de uma trabalhar. cirurgia. Como é que é? Eu estou te falando, a última vez que eu te encontrei, você estava nos bastidores do programa da Xuxa, nos corredores. Acho que você também participou naquele dia da atração. Deve ter uns 3 anos isso. E nesse dia você estava se recuperando ainda de uma cirurgia. Não. Menos, não tem 3 anos não, Elton. Faz Uns 2 anos. porque assim, essa cirurgia foi um acidente que eu sofri de carro, né? Sim. De moto, eu estava de moto e sofri esse acidente. Que ainda estou até hoje, né? Ainda estou com os ferros na perna e tal. Estou sem trabalhar há um tempão por causa disso, mas é, foi aqui no bastidores, ainda nela na Record aqui. Não tem 2 anos, não. Você deve ter aí um ano e meio, no máximo 2. Ah, é, É, por aí. porque, não, 2 não, acho que um pouco mais até. Porque eu fiquei 8 meses, eu entrei no hospital. Olha, isso foi, a minha sogra estava aqui em casa, hoje tem um ano e meio, mais ou menos, por aí. Por É. aí. É a última Eu vez me que nós lembro, nos eu me encontramos. lembro que lá nos bastidores você estava muito atencioso com os fãs, inclusive atendeu a imprensa lá também. Achei muito bacana também da sua parte, que eu percebi que você é muito acessível, né, Raimundo? Porque você tem um currículo assim, invejado, né? Vários artistas gostariam de ter feito pelo menos a metade daquilo que você fez, tanto no cinema quanto no teatro e na televisão. E você, assim, muito acessível, muito carismático, tanto com os fãs quanto com os repórteres, né, que estavam lá. Então isso me chamou muita atenção, porque você tem uma carreira muito brilhante na televisão. Você começou muito cedo, Raimundo? Eu iniciei a minha carreira em teatro, né? Eu vim do teatro, então os meus primeiros trabalhos foi em teatro. Eu tinha 16 anos de idade. Foi em 1967, 66 eu comecei a fazer teatro. Eu tinha 15 anos de idade, 16 anos de idade. Em 68, 1968, foi a minha estreia em teatro profissional, nos Gigantes da Montanha, lá em São Paulo, no Teatro Brasileiro de Comédia, o TBC. Aham. Aí eu fiquei 10 anos fazendo só teatro. Em 1978, eu estreiei a minha primeira novela na TV Bandeirantes, que era Cara a Cara, do Cara a Vicente Sarro. cara. Tinha Fernanda Montenegro, Luiz Gustavo, Irene Ravache, Rolando Boldrin, Davi Cardoso, já, né? Cara, era um elenco, para mim, era fã, quer dizer, todos os meus ídolos estavam ali trabalhando. Juca de Oliveira, né? O Luiz Gustavo, tinha assistido o Beto Rockefeller com ele, né? Fernanda, várias peças de teatro, né? Enfim, cara, sabe, eu, graças a Deus, eu trabalhei numa época fantástica do teatro e o glamour da televisão. Depois você fez Sim a Moça também, uma das novelas também de grande expressão na Rede Globo. Eu acho que foi em 86, 1986, Raimundo. Foi sim a moça, né? Isso. Foi. Nessa época eu fazia uma peça lá em São Paulo, já tinha feito algum trabalho no SBT, como por exemplo Meus Filhos, Minha Vida. Aí depois eu já tinha feito lá na Bandeirantes, né? Fiz Rosa Baiana na Bandeirantes, depois de Cara a Cara.
Aí eu fiz Ninho da Serpente, com a Cleidiácones, Juca de Oliveira. E depois dessa novela eu saí, aí comecei a fazer uma peça que era Dona Flor e seus dois maridos, de Jorge Andrade, com a Angelina Muniz, o Jonas Mello, e um elenco de 30, 40 pessoas, um musical maravilhoso. E não é uma produção brasileira, não, era uma produção argentina, né? Que montou a peça. Nós fizemos em São Paulo, no Teatro Brigadeiro Luiz Antônio, em 1982. Aí eu fazendo essa peça, eu queria ir para a Globo, claro que era Hollywood, né? Hollywood, né? Como se tivesse. Hoje não, hoje ela está mais ou menos, né? Mas na época, a TV Globo, claro. Mas eu estava me preparando para ir para a TV Globo. Eu não queria ir lá para. Né? Aí comecei a fazer alguns trabalhos antes para aprender no SBT, na própria Manchete e tal. Quando eu fiz essa peça, o Jaime Monjardim, que tinha trabalhado comigo na Bandeirantes, nós tínhamos trabalhado na TV Bandeirantes, hoje a Band, né? Aí a esposa dele, a primeira esposa dele, né? Ela falou assim, poxa, o Raimundo de Souza é ótimo para fazer esse personagem. Reinaldo Buri era o diretor principal, né? E o Jaime era estava iniciando a carreira dele também na TV Globo, né? E ele me levou para lá. Seria a primeira direção dele, né? Uma co-direção, né? Na verdade, o diretor-geral era o Reinaldo Buri, o núcleo do Newton Travesso, e ele me chamou. Eu falei, cara, eu estou fazendo a peça. Eu já estava viajando, eu fazia o Vadinho, né? E eu queria fazer essa peça em Salvador, né? Que quando eu fiz Rosa Baiana, foi toda gravada lá com a Nancy Vanderlei, a primeira esposa do Chico Anísio, né? Com Gian Francisco Guarnieri, Vicente César. E nós gravamos essa novela toda lá na Bahia, em Salvador. E aí eu falei assim, não, quando eu voltei com a peça já, isso foi em 82, 84, 85, eu já com Dona Flor e seus dois maridos, aí a peça ia estrear lá no Teatro Castro Alves. Eu falei, puxa vida, eu fazer Vadinho no Teatro Castro Alves, o personagem que viveu lá no Pelourinho, não, eu não vou sair para fazer uma novela na TV Globo. Não quero. Aí o Jaime falou, não, vem para cá. Então, vim para o Rio de Janeiro, né? Mandaram uma passagem, vim para o Rio de Janeiro, conversei e tal, acertamos. Aí o Roberto Talmentor, ali, o Daniel Filho entrou, falou os elogios e não sei o quê e tal. O Buri, que não me conhecia, o Reinaldo Buri, né? Uma pessoa maravilhosa, e falou, pô, você já está na novela, se depender depois desses elogios todos e tal. E assim foi. Aí eu voltei, eles me autorizaram a fazer a novela em Salvador, a peça em Salvador, né? Eu fiz lá no Teatro Castro Alves, o Vadinho, realizei o meu sonho e saí da peça e vim fazer Assim a Moça, com Lucélia, com Rubens de Falco, né? Enfim, um elenco maravilhoso. Eu falei, meu Deus do céu. Então, eu sempre digo assim, sabe, Deus é muito fofinho comigo, né? Ele sempre me dá coisas boas na minha carreira. Então, você veja bem, eu estreiei em teatro em 1968, Gigantes da Montanha, com Zimbisky e Cleidiácones. Aí, em 78, eu estreiei com Fernanda Montenegro, né? Irene Ravache, Rolando Boldrin, cara a cara. Aí estreiei na Globo com Lucélia Santos, Rubens de Falco, sabe? Enfim, só gente de peso. Luiz Carlos Arutin, sabe? Nem que todo mundo conhece. E foi só assim. Gente de peso. Raimundo, você tem vários trabalhos, a gente não vai conseguir falar todos, nós só vamos compilar alguns deles, até porque o seu currículo é vasto, só de peças, você já apresentou mais de 40 em todo o Brasil. Então, assim, o seu currículo é muito vasto. Em 1992, Pedra sobre Pedra. Eu queria que você comentasse um pouco dessa novela, porque, assim, não sei se você percebeu, existe um movimento que foi lançado, se eu não me engano, ainda no início desse mês, falando sobre os atores veteranos, né? Eles pedindo espaço nas novelas, porque os veteranos estão perdendo, digamos, espaço. E a novela Pedra sobre Pedra, nós tivemos um coro muito grande de alguns atores que, inclusive, trabalharam com você nesse período,
dizendo o seguinte: ó, eu estou vivo, estou aqui, olhem para a gente, diretores. Que não é o seu caso, né? Porque você segue contratado, inclusive. Você continua contratado da Record, ô Raimundo? Fiquei 13 anos contratado da Record. Isso. Contratado da Record. Durante esse período, você foi o ator que mais trabalhou, se não me engano, até o que trabalhou em todas as produções da Record. Então, assim, que não é o seu caso, mas como que você vê esses atores que trabalharam com você na novela Pedra sobre Pedra, fazendo esse manifesto, chamando a atenção dos diretores, chamando a atenção, inclusive, das emissoras, porque eles querem trabalhar, né? Porque os veteranos estão perdendo espaço nas produções. Você avalia isso também, Raimundo? Claro, claro. É até bom, importante você ter falado sobre isso, sabe, Elton? Porque com essa pandemia que nós estamos vivendo, todos, as pessoas, os brasileiros, as pessoas do mundo inteiro precisaram de um socorro do nosso Estado, dos governos, tanto no Brasil, como na Europa, como na América do Norte, como na América do todo, no mundo inteiro, né? E eu vi muito, né, como as pessoas se iludem muito com o artista, principalmente o artista brasileiro, né? As pessoas se iludem mesmo, pensam que os atores, que os artistas estão milionários, que os atores não precisavam desse apoio de R$ 600, sabe? Agora R$ 300 para os artistas. Rapaz, tem muitos artistas hoje passando fome. Sim. Fechou o teatro, fechou o cinema, fechou. Então não é só o artista. Além do artista, o cara que trabalhava atrás das câmeras, né? Todo mundo que fez essa produção para eu estar aqui com você, todo mundo que fez essa produção aí para você estar aí, para estar me entrevistando. Então, foi uma. E a primeira coisa a ser fechada foi o teatro. Isso. Foram os estúdios de televisão, foram as filmagens, né, do cinema, né, as produções de cinema. Aí quando fala, aí começa os atores, sabe, que fizeram esses 70 anos de televisão, como você disse, eu fiz 30 peças, 30 novelas, entendeu? Vários casos especiais, cinema da peça, sabe? O que fiz, a comunicação, a cultura no nosso país, quem fez são esses atores que estão aí. Eu tenho 68 anos de idade. Eu cresci com a televisão. Eu sou televisivo. Eu adoro televisão e vivo de televisão e vivo da minha arte. Agora, quando você começa a mudar isso, sabe, a não dar oportunidades, sabe, a coisa que a velhice... Não, a velhice é uma experiência, sabe? É preciso dos jovens? Claro que é preciso. Não vai existir um vovô sem um neto. Não vai existir um neto sem um avô. Tá? Estou falando no meu caso mesmo, né? Eu estou há 2 anos e meio sem trabalhar, né? Só fazendo algum trabalho aqui e tal. Graças a Deus, porque eu fiz uma boa carreira, sabe? Eu bastante, sou muito feliz de ter trabalhado na TV Record e vou fazer gente agora, eu continuo na TV Record, não contratado, porque foi uma opção minha, que eu ia até para Portugal, porque a novela que eu fazia, A Terra Prometida, fazia muito sucesso em Portugal. Eu estava indo para lá. Aí você falou da Pedra sobre Pedra, né? Eu fazia um personagem que eu adorava também, muito legal, o Sete Estrelas, né? Que era um matador e tal, com o Selton Mello, era o pai do Selton Mello e tal. Claro que Lima Duarte, Renata Sorrah, esses atores são os que fizeram a história da televisão. Então eu quero ver um Lima Duarte, eu quero ver sabe, o Tarcísio Meira, quando eu vi Tarcísio Meira na TV Celso, em São Paulo, foi uma das coisas que me incentivaram a ser ator, Irmão Coragens, e tive o privilégio de fazer ela o remake depois, sabe, também com o Reinaldo Buri na TV Globo, né? Então, eu acho que o ator não tem idade. Dercy Gonçalves morreu com 100 anos trabalhando. Então, a televisão, a arte, o cinema, a história precisa de todos esses. Do filho, do noivo, da esposa, da mulher e do avô e do pai e do tio, né? São famílias. Então, eu acho que Cadê os Veteranos, que foi a Interatos Brasil, né? O Vitor, que é o nosso presidente lá, o Vitor Drummond, doutor Vitor Drummond, que está cuidando
da Interartes Brasil, que fala sobre a arte, a nossa... Porque o ator ele é muito marginalizado, né? O ator pouco ganha. As emissoras, a TV Globo vende para o mundo inteiro, sabe? Não sei, e paga merreca para nós. O SBT nem paga. Eu estou brigando com o SBT, uma novela que eu fiz há 33 anos atrás, que ainda está em cartaz na Itália. E até hoje não me pagaram um centavo de direitos autorais. Qual o nome da novela, ô Raimundo? Meus Filhos, Minha Vida. Uhum. Eu, Denis Erquian e Miriam Rios e o Carlo Briano, nós éramos protagonistas. Essa novela está na Itália até hoje. Passa todo... Uhum. Aí você vai lá, vai cobrar do SBT, do Silvio Santos, da família dele, e diz assim, não, nós não vendemos, é pirataria. Como é que a pirataria passa até hoje lá na Itália? Você entendeu? Então, o ator brasileiro, o artista brasileiro é muito marginalizado. Sabe, as emissoras... Passa aí no Viva, todos os nossos trabalhos, passa no Viva e a gente não ganha um tostão. E eles ganham no intervalo, ganham muito dinheiro, à custa dos atores. Se os atores fossem mais inteligentes, mais espertos, fecharia a televisão, não teria novela. Você viu que acabou, teve a pandemia, estão reprisando a novela. E os artistas? E os atores brasileiros? Não tem aposentadoria para ator. Enfim, eu não gosto muito de falar de política, gosto de falar da minha arte. Vamos continuar falando da minha arte? Deve. Olha só, você levantou, eu estava aqui analisando a sua fala, vários pontos que a gente pode pontuar na sua fala, polêmicas. Primeiro, você é um patrimônio vivo da cultura brasileira, você, com 68 anos de idade, como você disse, você acompanhou de perto, inclusive, o nascimento, o surgimento da TV, e desses 70 anos, muitos anos você se dedicou à arte brasileira e se dedicou também à história da TV. O que me chama a atenção, Raimundo, é o seguinte, a gente precisa de entender que a cultura, nós vamos trazer, pelo menos o teatro, né? Quando você vai apresentar uma peça de teatro, você vai dirigir uma peça de teatro, nós temos ali várias pessoas envolvidas, desde o pipoqueiro lá fora, né, vendendo a sua pipoca, a bilheteria, as pessoas que trabalham ali na coxia, nos bastidores. Então, são várias pessoas, muitas pessoas que trabalham em prol daquela produção. Então, a cultura, a arte, ela emprega muita gente. Ela dá emprego, ela dá oportunidade para muita gente. E se a gente pensar mais um pouquinho, essa mesma peça, o Raimundo, em que você hoje está no Rio, amanhã você está em São Paulo, no Espírito Santo, em Porto Alegre, você vai fazendo o seguinte, você vai levando, né, emprego para essas regiões. Porque o teatro, quando ele está lá em cartaz, numa determinada cidade, é o comércio local que ganha. Sabe? Além do comércio local, são novas frentes de trabalhos que são abertas com aquele espetáculo ali. Então, o que me deixa mais indignado é porque não existe um investimento, não existe um projeto de políticas públicas voltadas para a arte em si. O que nós percebemos ali são... Me desculpa, mas assim, não é um investimento, não é um olhar mesmo para a arte, é uma ajuda, né, de um pequeno incentivo para que a arte pelo menos seja propagada. Mas a gente vê no seu desabafo justamente isso, o que a gente precisa é de ter um olhar diferente, é que a política brasileira acorde e olhe para essa categoria que, como você, é um patrimônio vivo da nossa cultura, gente. Então, assim, com relação à cultura, eu não sou artista, eu sou apenas jornalista. O que eu consigo enxergar é que nós estamos muito aquém, muito abaixo de outros países. Né? Essa, pelo menos, é a minha visão. Muito. Sabe, realmente, a gente está muito aquém sabe, e nós já sabemos, olha, a televisão, a TV Globo está com 2, 3
novelas para ganhar o prêmio Emmy, indicado, sabe? Os órfãos, a Hebe Camargo, com a Andréa Beltrão, para ganhar o prêmio Emmy. Isso é muito importante. Nós, atores, os atores brasileiros, não ficam atrás de nenhum ator do mundo, não. Nós somos muito Sim. criativos. Sabe, a novela brasileira hoje vende no mundo inteiro. Sabe? Eu sou conhecido no mundo inteiro sem ter ido ao mundo inteiro, sabe? Quer dizer, entre aspas, né? Então, sabe, você vai para a Argentina, é novela brasileira. Você vai para Portugal, é novela brasileira. Eu estava em Nova York, cara, e vejo lá o Rei Davi, sabe? No aeroporto, assim, que é da Record, o Rei Davi, um pôster maravilhoso. Eu faço abertura, eu faço um personagem no Rei Davi, sabe? Uma coisa, sabe? E essa valorização não existe. Eu coloquei no meu Instagram, está aí, sabe? Senhores deputados, vereadores, políticos, vereadores, vocês candidatos, o que vocês estão fazendo? Qual é o seu plano para a cultura? Sabe? Boa pergunta. O que é o seu projeto para a cultura? Gente, vamos procurar, vamos votar em deputados, em vereadores, em prefeitos que vêm agora. Qual é a preocupação dele com a cultura? Não existe essa política, sabe, para te dar um apoio para você fazer teatro. Tá certo, eu concordo. O Bolsonaro cortou a lei da Ancine, essas coisas todas. Tá? Mas por quê? Tinha um grupo de pessoas, sabe, que produzia todos os anos, ganhava 3, 4, 5, 10 milhões e ficava com a peça 5, 6 meses em cartaz, e esse dinheiro. E muitos grupos de teatro, pessoas que estão começando a carreira, grupos maravilhosos, o teatro infantil, que é a formação para o público do teatro do amanhã, não infantil. Você criar público para a televisão. Hoje a juventude está na internet. A televisão está perdendo muito, porque é por causa da internet, né? É no YouTube, sabe? A criança não fica hoje... O pai não liga mais a televisão para a criança ver um desenho, não. Dá o celular. É verdade. Dá o celular e fica lá no celular, ali fechadinho, naquele mundinho ali, sabe? E não vai brincar de carrinho de rolemã, não vai empinar a pipa, nada disso. E nem vai ao teatro. Você está entendendo? Vale a pena a sua reflexão. A reflexão é que adoro, cara, o que esse rapaz, o Bolsonaro, está fazendo para o Brasil é muito importante. Temos que acreditar. Quem não acreditar nele, cara, eu quero que o meu país cresça. Quem é que manda hoje? Quem é o presidente hoje? É ele. Então vamos torcer para esse cara fazer um bom governo e nós termos um bom proveito do nosso país. Culturalmente, sabe? Educação, trabalho, sabe? Empresas para as pessoas trabalharem. Hoje você vai sair na periferia aqui, a gente passando fome, sabe? Então, a arte, a cultura é que ensina as pessoas a votarem. Agora, Sim. Ninguém quer que as pessoas sejam alienadas. Isso foi sempre, cara, 68, a Revolução, 74, 80, as diretas já, isso é assim. Não interessa, né? Sabe, que seja um público, um povo inteligente. Então, gente, vamos pensar um pouco, o que essas pessoas, quem você está votando? Vai ser agora, daqui a pouco. Isso é muito presente. Quando o Pelé lá atrás fala assim, o povo brasileiro não sabe votar. Eu penso, será que ele está certo? Ele está. Quem foi que botou todos esses carões que estão nos roubando, com a pandemia, roubando os hospitais? Sabe? Cara, eu como artista, eu parei de falar de política. Eu parei. Eu só quero... Mas vale a pena a sua reflexão. Quero cuidar do meu personagem agora em Gênesis, deixar minha barba crescer, sabe? E fazer meu trabalho. E deixar a política agora para os jovens. Eu já apanhei muito lá em 68, em 67, nos anos 70, na época da censura, da ditadura brava. Entendeu? Eu não vejo nenhum movimento teatral hoje, sabe? Eu vejo que São Paulo está mais adiantado que nós. Então, gente, vamos unir o Brasil inteiro. Nós somos atores no Brasil inteiro e nós podemos, sabe, antes de fechar a concessão da TV Globo, nós, atores, podemos parar. Para de fazer comercial, para de apresentar jornal. Cara, os artistas fecham as televisões, depende do ser humano. Entendeu, Elton? Entendi. Você já fez parte do movimento
ativo mesmo, o Raimundo, Sim, desse movimento político? muito, muito, É. claro. Sabe, eu acho que os atores, né, como eu estava falando assim, cadê os atores, os veteranos? Os veteranos foram os caras que lutaram pela censura do teatro. Eu estava Sim. começando, eu tinha 16 anos lá em 68, 69. O que é isso que está acontecendo? Sabe, eu levava muito recado do Teatro de Arena para o TBC, do TBC para o Ruth Escobar, entendeu? Eu fiz Roda Viva, eu fiz o Ré, tomava porrada lá em São Paulo. O balcão do Jean Genet, direção da produção da Ruth Escobar, sabe? De Jean Genet, do Vitor Garcia, direção de Vitor Garcia, sabe? Ia lá bater na gente, sabe? Isso foi em 69, 70. Eu fiz uma peça que o Sócrates, doutor Sócrates, jogador do Corinthians, ele produziu, ele, na época da Direta Já, que o Corinthians era, né, que fazia com o Ulisses Guimarães, que era o primeiro presidente, depois dos generais, aquelas coisas da ditadura e tal, primeiro. Cara, então, é essa época que a gente está falando hoje, sabe? Cara, o pessoal quer. Hoje você vai fazer um trabalho, você é um ator que você tem um salário, um nível salarial, sabe, pelos trabalhos que você fez, uma experiência, aí você tem. Aí fala, não, eu quero ganhar 30 mil reais. Mas você vai ter mais 500 pessoas, 500 atores que vai fazer para você pela metade do preço. É, Porque quer aparecer, é. sabe? Então, isso é que me preocupa. Se não tiver. Quando teve a jornada de 8 horas, né, que todo mundo grava, o ator tem que ter também 8 horas de trabalho e ganhar hora extra. Concordo? Mas eu briguei primeiro, falei, não, eu prefiro primeiro, eu quero trabalhar 10 horas, 12 horas, porque meu personagem está crescendo e eu estou aparecendo mais, estou trabalhando bem. Então, eu quero trabalhar 10, 12 horas, mas quero ganhar hora extra e que tenha um piso salarial. A categoria não tem. Uhum. Entendi. Raimundo, você está falando, inclusive, da novela Gênesis, né, que você está nessa trama. É, na Record, você participou de várias novelas, várias obras bíblicas, né? Inclusive, você interpretou um super personagem muito importante para a história da Bíblia, né? E assim, esse público específico, né? E essa linha editorial específica dessas obras bíblicas te cobra mais que você estude um pouco mais até mesmo a história da Bíblia para compor aquele personagem? Ou não, você não precisa necessariamente estudar as histórias da Bíblia para você entender o enredo da novela? Acho que deu um delay aqui, eu vou ter que repetir a pergunta. Você conseguiu compreender, Raimundo? Deu uma cortada, né? Deu uma Assim, cortada, isso. Eu te perguntei o seguinte: recentemente você fez várias novelas na Record, novelas bíblicas, né? E você, inclusive, teve um super personagem muito importante para a história bíblica, né? Que foi o líder Quemuel da tribo de Efraim. Especificamente esse personagem e toda a história dessa novela. Vocês precisam de estudar a fundo a história da Bíblia ou não tem necessidade? não, sim. Depende. Depende muito. Eu sou um ator, eu sou muito preocupado com os meus personagens. Se Uhum. você ver meus personagens, você pode ver. Eu estou sempre diferente. Eu estou de barba, eu estou de olho, pedra. Então, eu estou sempre mudando. Aham. E o Kemuel é uma coisa interessante. Eu tinha acabado de fazer uma novela anteriormente que era Chamas da Vida. Até falaram aqui agora que eu fazia um bombeiro. Essa novela eu Isso. trabalhei, eu fiz para ficar forte, eu fazia o Coronel Eurico, que não era novela bíblica. Mas quando eu fui para fazer, depois, logo em seguida, eu fui para fazer, eu fiz os 10 Mandamentos, uma participação e tal, fiz Milagre de Caminhos do Jesus, coração, depois. e o Avancini me chamou para fazer A Terra Prometida. Claro que você tem que Uhum. estudar muito um personagem. O que eu fiz? Ele vivia, a alimentação deles era maná, eles ficaram lá no deserto comendo só mandioca. Eu tive que emagrecer.
Eu perdi 15 quilos para fazer aquele personagem, sabe? Para ficar magrinho. E ele era um guerreiro, né? Ele é um líder de uma tribo, que era o sogro de Jesué. Até então não sabia, porque a Aruna era filha dele, ele sabia, mas ela não sabia. Enfim, e esse personagem, eu tinha que me preparar muito para fazer uma história bíblica e outra coisa, e contar textos, sabe, que está escrito na Bíblia. Você não pode mudar, você não pode improvisar, você tem que falar exatamente o que está escrito daquela forma lá na Bíblia e ser coloquial como nós estamos sendo aqui agora. Então você tem que estudar, e tem que estudar mesmo. O texto tem que estar muito bem decorado. Nós não podemos mudar uma vírgula, porque aparece lá o que está. As pessoas vão ler, né? O que eu falei ali, se realmente é o que está na Bíblia, entendeu? Então acontece muito. Então você tem que estudar muito. E graças a Deus, eu estudei, e foi um personagem muito forte dentro das novelas da Record. Inclusive, sabe, uma coisa muito interessante, que logo em seguida foi meu último trabalho contratado da TV Record, tá? Foi a Terra Prometida. Isso foi em 2017, né? 2016 para 2017. Aí eu fui chamado para fazer a Bela Aventura, né? Aí eu fui chamado para fazer. E nessa novela Bela Aventura, o meu personagem, o Ivan Zeppo, que era o diretor, uma pessoa queridíssima, o Ivan falou assim: mas, cara, você está muito... Eu tinha acabado de fazer a Terra Prometida, que eu perdi 15 quilos. Você está muito magrinho para fazer um guerreiro, né? Eu falei, cara, é mesmo, né? Você acha que eu estou... Quando é que é isso? Nós começamos a nossa reunião, preparar em dezembro, e a novela ia estrear em março. Tinha 3 meses. Eu falei, então deixa comigo. Aí a minha mulher chamou um personal, né? Aí fui trabalhar com personal. E eu nunca tinha entrado numa academia na minha vida. Não gosto de puxar Sério? ferro. Hoje eu sou viciado. Aí fiquei com bração, sabe? Falei, tá aí, pronto. Sabe? Isso que é o gostoso do ator, sabe? É a criação. Quando está no ar, você já fez tudo o que tinha que fazer, já criou. Quando você entra no ar, você tem que estar pronto. Então, a criação da gente é antes de entrar no ar. Lógico que você vai aprimorando durante e tal, né? É tudo assim. Entendeu? Olha, eu já vi Não sei umas se eu 3 pessoas aqui, Raimundo, te chamando de galã, e você acaba de falar que você não é muito ligado a essa questão de academia, pelo que eu entendi, você também não é muito ligado a essa vaidade, né, de estar com um físico atlético e tal. Você se sente um galã, ô Raimundo? Olha, eu acho que isso é um rótulo, né, que é colocado pela mídia, né? Eu acho que o ator, você pode tornar um personagem feio ou bonito, sabe? Não tem. Eu vou fazer um personagem que eu vou viver numa caverna. Como é que eu vou entrar com essa cara aqui arrumadinha, com bigode assim, sabe? Minha barba vai Mas estar, né? e o Raimundo de Souza, ele se sente, igual as pessoas te identificam como galã. Você se sente Ah, não, aí sim, não. Eu não. Não? Raimundo de Souza, não, isso sou. Eu quero ir no, sabe, fazer um bom cabelo, claro. Eu, como Certo. ator, como pessoa, tenho que vender minha imagem. O que legal é isso. Eu sou um galã, sou bonito e fazer um cara feio, entendeu? Isso que é o gostoso, é você mudar. Eu não quero que você olhe para mim, Elton, e fale assim: olha, ele é igualzinho aquele cara que estava tomando ali uma cerveja ali no bar do Dom Hélio, do meu amigo, sabe? Que estava ali. Ah, ele... Não. Cara, pô, é você que faz aquele personagem? É isso que eu gosto. Sabe? Eu tá diferente. Isso é a criação. É você dar vida a você lê o texto. Ali está escrito, o autor escreveu um monte de coisa, e você dá vida para aquelas frases ali. Sabe? Isso que é o gostoso do ator. Então, por isso que a gente tem direitos conexos, porque você trabalha como autor. O autor escreve, mas ele não sabe como é que vai ser, como é que você vai criar. Sabe? Boa. O gostoso, o que eu gosto, é a criação. É quando eu estou criando, que eu me tranco aqui, eu estou no meu quarto hoje, sabe? Eu me tranco aqui no meu quarto e falo, olha, não quero ouvir ninguém. Eu boto o celular lá do outro lado e fico aqui 6, 7 horas por dia estudando meus personagens. E na Aham. internet, hoje você tem isso. Você pode buscar na internet. Agora, como é que você vai pesquisar um ator que viveu há 2.000 anos atrás? Um personagem que É. viveu há 2.000 anos atrás?
Você fazer Jesus Cristo hoje, sabe? Como o Dudu fez maravilhosamente bem, um cara muito bem diferente. Então, essa é a capacidade do ator brasileiro, entendeu? O mais gato da TV brasileira. Eu quase não fico Não lendo tô... o que está escrito aí, Eu não, não estou tá? falando Mas para teve uma pessoa que você. perguntou O sobre pessoal Chamas da só te chamando Vida. de galã. Chamas da Vida. Que bom, eu É, posso estar, ainda estar fazendo galã com 70 anos de idade. Que ótimo. não Mas a é? terceira idade vai começar, não é mais aos 50, não, é aos 70. Eu ainda Ó, estou jovem, ó. tá certo, é. Tá certo. Sabe, Raimundo, o tudo que que o muda. público pode esperar de você agora em Gênesis? Rapaz, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Ainda, eu agradeço muito o Edgar Miranda, a TV Record, por me chamarem para fazer uma participação, tá? Porque eu sofri meu acidente, você vê, ainda estou com equipamento e tal. Não estou podendo Sim, trabalhar, estou me cuidando da minha saúde, desse meu problema. E fico muito feliz porque a Record cuida muito de mim, sabe? Eles têm um carinho, eu estou com as portas abertas lá. Então, eles estão me chamando, é uma participação que eu vou fazer, tá? Vou fazer, acho que são 4 ou 5 capítulos. Mas não importa, eu estou numa fase, quer ver? Olha aqui, ó. Dá para ver aí? eu realmente. A perna. Então, eu estou cuidando disso ainda, sabe? Então, eu não estou podendo trabalhar. Mas eu tenho outras Uhum. coisas paralelas, que eu estava agora, por isso que eu cheguei tarde aqui. Eu tenho um clube, é o Parque Clube do Totó, é um clube para cachorro, sabe? Que você leva aqui no Rio de Janeiro, você leva ali no Recreio, você leva o seu cachorro para tomar banho de piscina com você e tal. É um clube para cachorro, é uma creche para cachorro. A pessoa que mora num apartamento tem cachorro, não quer deixar. Então, eu estou lá, eu vivo lá, eu vou trabalhar lá. Agora, para eu representar, correr, subir, fazer o Eurico de Chamas da Vida, fazer o Kemuel, lutar, fazer o Sete Estrelas lá. Não dá para eu fazer. Por Você enquanto entendeu? não Não dá. posso fazer. Eu É. acabei de fazer um filme que vai estrear, uma longa-metragem, entendeu? Fiz uma participação numa novela da Globo também, que ia estrear, sabe? Não entrou a novela 6, não entrou por causa da pandemia, entendeu? Fiz lá o primeiro capítulo da novela, entendeu? Fazia o diretor de uma faculdade. Está lá, está gravado, entendeu? Enfim. Então, a nossa vida, sabe, Elton, ninguém sabe o que vai acontecer depois dessa É pandemia. um Espero que desafio. as pessoas É. estejam aprendendo muito com essa pandemia, sabe, a compartilhar, ajudar, a dar amor, sabe, abraçar, falar para alguém aqui, você já amou, você já está, sabe, um bom dia, sabe, você já ajudou alguém hoje, você já falou, sabe, não ajudar financeiramente, não, falou assim, puta, como você está lindo hoje, ô Elton, como você está bem, olha que sorriso bonito, sabe, isso é compartilhar É, paixão, é verdade. É. sabe? Muita, as pessoas andando sem máscara na rua, sabe? Quando libera, então vai lá para o Baixo Leblon, sabe? As pessoas têm que ter consciência, sabe? A minha neta fez 1 ano agora, domingo passado. Eu vim conhecer a minha neta agora, cara. Sabe? Nossa, Conheci lá atrás, ela era pequenininha. Mas ela veio sim. aqui para passar o aniversário, sabe? Eu tenho uma neta que nasceu, está em São Paulo, que eu não conheço ainda, tem 2 meses. No- Olha o que nós estamos passando. Verdade. As pessoas precisam entender isso. É. Sabe? E quem é que diverte esse povo? Quem é que traz alegria para esse povo? Somos nós, os artistas. Quem é que nós precisamos de quem? De você, Elton, para dividir, sabe? Para divulgar essa arte Uhum. maravilhosa, que é o que leva alegria ao povo brasileiro. Sabe? É a nossa arte, sabe? É o nosso trabalho. É isso que eu estou falando. Estão abandonando os velhos? Não. Sabe? Nós somos iguais a todos, não existe velhos. Sabe? Hoje existe uma coisa, é a geração prateada. A geração prateada é a geração mais. A geração prateada é um trabalho que está acontecendo aí, que muito em breve. São as pessoas hoje, todos vivem. Os grandes empreendedores são pessoas de 50 e 60 anos. São Sem as pessoas que dúvidas. estão provendo, que são empresários, que estão aí. É. Somos nós, sabe? Os cabeças prateadas, sabe? É a geração prateada, a 60 a mais. Bota aí no YouTube, 60 a mais. Sabe o que Sem nós dúvida. estamos, a nossa geração de 60 anos está fazendo? Os 60 a mais, tá?
Raimundo, assim, eu Fatura gostei mais de muito de 3 conversar com você. bilhões por ano. A Tá geração vendo? prata, só para completar, fatura mais de 3 bilhões por ano. Tá? É. Eu gostei muito de conversar com você, percebi que você, como ator, é muito bom, mas você tem um conteúdo, você faz a gente refletir nas questões sociais, até mesmo na questão cultural. Cara, parabéns, tá? Você tem uma mente perfeita, um cara super inteligente, sustenta, inclusive, uma entrevista. Então, assim, bacana. E quero te agradecer você como ator por você contribuir com a cultura brasileira. Quero te agradecer por você trazer para a gente alegria. Então, que Deus te dê muita saúde, que você continue com o seu trabalho brilhante e que você tenha novas oportunidades para que você consiga, de fato, né, através do seu trabalho, contribuir para essa nossa cultura que precisa tanto de investimento, inclusive de atores talentosos como você. Então, só tenho que te agradecer, Raimundo. Muito obrigado mesmo, de coração. Muito obrigado pela sua participação no programa Na Lente. Que em breve, né, a nossa entrevista ela vai ao ar no programa Na Lente, mas também ela vai ser disponibilizada no nosso canal, no YouTube, logo depois que for ao ar na TV. Então é um prazer, uma honra para a gente. Gente, ó, vocês que estão acompanhando essa entrevista, se inscreva lá no YouTube, na minha bio aqui tem o link, é só clicar, Alô? se inscrever, É, acompanhar todas as nossas entrevistas, que daqui para frente elas vão entrando ao ar semanalmente. Raimundo, meu querido, brigadão, tá? ô, meu lindo. Olha, eu que agradeço. Foi muito Amém. gostoso o papo. Eu me abri muito aqui. Eu não tenho muito falado sobre isso, mas é que as notícias que eu tenho lido, sabe, sobre nós artistas, as coisas que têm acontecido, as pessoas, sabe, não cuidando, os nossos governantes não cuidando. Não é de mim, não, é da classe, é do povo, porque o povo precisa de alegria. Você vê a televisão, onde é só crime, é roubo, é corrupção, não sei o quê. Cara, e aí você vê uma novela, é alegria, é paz, é amor. Sabe quem é que faz isso? São os artistas. Não esqueçam dos artistas, sabe? Os que estão começando agora, sabe? Façam um teatro infantil para criança. Só tenho É, a agradecer a vocês e ao meu povo, aos meus fãs e às pessoas imagino. que estão nos assistindo aqui. Olha, que Deus abençoe vocês. Pense sempre no próximo. Não olhe só para o seu umbigo, não. Pense na forma geral. Vê o que nós estamos passando. Máscara é importante. Você está protegendo o próximo e a si mesmo. Tá bom? Fica a dica. O povo de casa. Olha, para vocês que acompanharam essa entrevista, muito obrigado pela participação de vocês. Muito obrigado, inclusive, pelos comentários carinhosos com relação ao trabalho, Fica a inclusive do dica. Raimundo. Fica a dica. Raimundo, fica com Deus, meu querido. Até a próxima, hein? Um abraço. Sucesso. Obrigado para vocês também. Boa noite para vocês. Uma Amém. semana linda. Ótimo, obrigado. Um beijo, gente. Fica com Deus.